Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat. Entrevistando hoje Carlos Eduardo Oshiro, consultor empresarial. Eu queria te convidar agora a ouvirmos a opinião da população em relação ao nosso tema de hoje no nosso quadro Direto ao Ponto. O que é preciso para você entrar no mercado de trabalho? Bom, hoje em dia, né, a gente pode ver que o mercado de trabalho está muito concorrido, né? Então, a gente costuma dizer, eu e meus colegas, que o segundo grau hoje não é o suficiente, né? Então, acho que para o jovem hoje tem muita oportunidade, né? Oshiro, que retorno as organizações têm investindo no desenvolvimento dos seus colaboradores? Esse retorno é mensurável, é visível, é perceptível? Hoje, a grande maioria dos empresários avalia o retorno sob o ponto de vista do faturamento, né, da produtividade, do foco no resultado. Então, esse é um fator que eles utilizam hoje, né? Então, e esse é um grande desafio também do RH das grandes empresas, é que é muito difícil você mensurar, né, o retorno do treinamento em si. Por exemplo, quando você treina os seus líderes, né, com algum programa de liderança, é meio complicado essa mensuração. E são poucas as empresas que buscam essa mensuração, né? Então hoje existe aí esse paradigma de como mensurar, como eu invisto, e infelizmente o RH tem a sua verba lá, né, acaba tendo que gastar, mas normalmente essa verba ela não é canalizada, né, pelos objetivos e pelos anseios da diretoria. E até por isso, em algumas empresas existe um conflito, né, claro, assim, latente, visível, né, entre a diretoria e o departamento de RH. O fato é que acho que um indicador qualitativo é a satisfação do próprio cliente ao dar um feedback para a empresa, se ele foi bem atendido numa venda de um produto ou de um serviço e ele está feliz, está satisfeito, retorna e recomenda. Então acho que não tem preço esse tipo de investimento, né? Se a gente for falar do varejo, né, com relação à mensuração, hoje a gente tem outras métricas, né? Hoje a gente tem um programa, um processo chamado as 4 disciplinas do encantamento, né, onde a escola de atendimento também, que é a primeira escola de atendimento do país, começando aqui por Manaus. Então, hoje você tem um paradigma muito grande em relação às empresas de varejo e serviço, que quando elas possuem uma meta, a meta dela está voltada a faturamento. Então, nós criamos um programa chamado as 4 disciplinas do encantamento, sendo que a primeira disciplina qual é? Tem uma meta mensurável de encantamento, e hoje a gente consegue mensurar isso através de 2 variáveis, uma é o cliente oculto, e a outra é uma pesquisa de satisfação chamada de NPS, que em inglês significa Net Promoter Score, que é uma metodologia americana baseada em apenas 2 perguntas. Uma pesquisa fantástica, que através de uma única pergunta e depois uma segunda logo, né, em seguida você consegue mensurar a satisfação, o nível de satisfação do cliente. Então essa é a primeira disciplina. A segunda disciplina, saiba o que fazer para bater a meta, aí entra a escola de atendimento, com uma carga horária de 15 horas. E aí a terceira disciplina é comunique o placar. Semanalmente, quando a gente envia essas variáveis de cliente oculto e pesquisa, a gente envia um placar que diz se a empresa vai bater a meta ou não, e o gestor imprime o placar e prega internamente. Você imagina todos da empresa respirando o mesmo ar de encantamento ao cliente. O faturamento, nesse caso, Marcelo, ele vira uma consequência. Hoje, a grande maioria, na verdade, dos empresários focam no faturamento. Então, nós criamos um processo que a gente muda um pouquinho o foco, que é se atentar ao encantamento, que o faturamento vem por consequência. E a quarta disciplina é criar o engajamento das pessoas, através de uma reunião de uma hora por semana, onde a gente presta conta da meta. E a gente engaja os colaboradores, os vendedores e os atendentes com uma pergunta única. O que você vai fazer de diferente essa semana para encantar um cliente? E na semana que vem a gente pergunta se ele fez e como o cliente se sentiu. Então, através disso, a gente consegue gerar um ciclo. Esse é um programa que nós criamos e pelo que a gente já visualizou e pesquisou, não existe no mundo. Então, a gente tem um programa que aqui em Manaus já está presente em 30 empresas, né, em grandes redes aqui regionais também. Hoje a gente, inclusive, atende uma rede nacional, que é a Companhia Atlética, com 17 academias no país, com esse programa. E aí, hoje a gente tem um programa muito factível dos resultados que pode ser mensurado. Então, a gente tem hoje uma ferramenta poderosa para que a empresa, né, que as lojas dos empresários possam efetivamente encantar o cliente na ponta.
Muito bem. E como está o mercado de executivos de Manaus? A procura ainda é maior do que a oferta? O mercado de executivos ainda é restrito em Manaus, né? As empresas do distrito, por exemplo, utilizam muito, né, executivos de fora, né? Dificilmente se promove alguém, são raras as exceções com relação a Isso é uma constatação. da casa, é uma constatação. E quando existem essas vagas, normalmente as empresas de hunting são contratadas fora também. Então ainda é um mercado bastante restrito, né? Até porque aqui você tem as fábricas e lá as sedes, na realidade, estão, né, em São Paulo, então estão nos grandes centros. Então esse mercado ainda é um pouco restrito. O que dificulta essa contratação? Quais são as dificuldades que um executivo pode visualizar no desafio de vir para Manaus? Então, isso é fato. A gente estava até conversando aqui antes do programa, né? Hoje, a maior dificuldade, na realidade, da vinda dos executivos e da permanência dele aqui em Manaus, né? Normalmente, a esposa, a companheira, ela não se adapta à cidade. Então, já convivi com várias pessoas que a esposa não conseguiu se adaptar, né? Pediu para ir embora, e o executivo ou fazia uma ponte aérea aí praticamente a cada 15 dias, ou pedia para retornar também, né, para preservar a família. E uns, mais radicais, optaram por, né, mudar de família. Rachar a família, vamos dizer assim, né, e acabou optando pelo lado profissional. Então, esse, por incrível que pareça, é um fator ainda que complica, né, a permanência dos executivos aqui. Muito interessante. E assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre educação executiva. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.